Olá, irmãos, boa noite. Convido a todos para que possamos entrar na presença do Senhor e prestar o nosso culto de louvor e adoração, porque Ele é bom e só Ele é digno. Quero ler o Salmo 100, 3 versículos com os irmãos. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos fazer o nosso momento de oração. Senhor Deus e Pai, te agradeço, meu Pai, por estarmos em casa, por estarmos bem, aqueles que estão trabalhando, os que precisam sair, que o Senhor cuide de cada um deles. Que o Senhor cuide de nossa família, de nossa Igreja Batista Moriá, de todos nós. Agradeço por não faltar nada à nossa mesa. Peço, meu Pai, pelos desempregados que estão necessitados, peço pelos enfermos e a tantos aqueles que necessitam de Ti. E te agradeço, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Obrigada e um beijo no coração de cada um. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite também àqueles queridos que assistem o nosso culto online. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto de hoje está em Lamentações, capítulo 3, versículos de 26 a 33. É um dos livros escritos pelo profeta Jeremias. A versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Os versículos separados dizem o seguinte: o melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio.
devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento e dor. O tema de hoje é adaptação ao sofrimento. Adaptação ao sofrimento. A ideia central é aquela ideia que eu quero que você guarde. Quero que guarde tudo, mas não é possível, então uma ideia pelo menos. Que é a ideia central. Diz assim: a adaptação ao sofrimento depende da adoção de condutas segundo o método do profeta Jeremias. A palavra método significa um caminho por onde a gente passa para alcançar um objetivo. E, para alcançarmos objetivos, precisamos de usar um método. Nós precisamos nos adaptar ao sofrimento, mas, para nos adaptarmos ao sofrimento, nós precisamos de ter um método apropriado. Jeremias nos deixou um método para nos adaptarmos ao sofrimento. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sofrimento é entendido como dor física ou moral, experimentada como amargura, desgosto, contrariedade, frustração, adversidade. No Novo Testamento está relacionado ao verbo pasco, de onde vem a palavra Páscoa, e se refere ao padecimento do Cordeiro Pascal, morto como substituto dos primogênitos dos israelitas na saída do Egito. A adaptação é um mecanismo de transformação experimentado pelos seres vivos por meio da mobilização de recursos e como resposta a eventos ameaçadores, externos ou internos, e que favorece a sobrevivência dos indivíduos. Você deve ter percebido que eu estou relacionando dois conceitos. O conceito de sofrimento e o conceito de adaptação. E quero dizer que nós precisamos nos adaptar ao sofrimento. Por quê? O sofrimento é universal, ele acontece em todas as épocas, com todas as pessoas. Nós estamos falando do sofrimento humano, mas até os animais também passam pela experiência do sofrimento. E tanto os seres humanos quanto os animais, se não se adaptarem ao sofrimento, eles morrem, eles não sobrevivem. A base é o método de Jeremias. Os sofrimentos de Jeremias, que eram muitos, ele era o profeta que sofreu muito, talvez que sofreu mais. Esse Jeremias nos propõe um método para nos adaptarmos ao sofrimento. Como estava dizendo, este sofrimento, o de Jeremias, e os nossos também, inclui solidão. A solidão de Jeremias foi ocasionada por ter ele sido proibido de se casar, foi proibido de ter filhos, foi proibido de ter amigos, foi proibido de ter festas. Ele era um sofredor
da solidão. Também foi desprezado. Sofreu calúnias, zombarias, espancamentos, prisão, ameaças de morte e sequestro. A vida de Jeremias mostra que ele evoluiu. E com o passar do tempo, ele adquiriu uma capacidade de se adaptar ao sofrimento, de tal maneira que ele continuou cumprindo os seus propósitos. Pois bem, os sofrimentos de Jeremias foram causados não por desobediência, mas sim pela obediência a Deus. Deus chamou Jeremias para o exercício da profecia. E os sofrimentos que ele teve, que ele passou, foram causados pelo fato de ser ele um profeta. Ele sofreu não por ser desobediente, mas pelo contrário, por ser obediente. Nem sempre um sofrimento é causa de erro, é causa de falha, é causa de desobediência a Deus. Um sofrimento pode ser um processo de crescimento que Deus nos manda para que nós possamos ser aprimorados. Deus chamou Jeremias e no chamado dele estava incluído o sofrimento. Nós temos 5 condutas que encontramos no método de Jeremias. E esse método de Jeremias, que apresenta essas 5 condutas, é o que nós vamos tentar aprender. Primeiro método é que a adaptação ao sofrimento depende de aprendizagem precoce. Diz assim: é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. O aprendizado e a adaptação ao sofrimento deve começar cedo. O ser humano começa a sofrer cedo, e então ele também precisa aprender a se adaptar cedo. Os psicólogos dizem que a possibilidade de uma criança desenvolver uma personalidade ajustada está na sua capacidade de suportar contrariedade. A contrariedade é como a criança experimenta o sofrimento. Contrariedade, ser contrariado, é sofrer. E os psicólogos dizem, então, que a capacidade de uma criança crescer e desenvolver uma capacidade, ou melhor dizendo, desenvolver uma personalidade ajustada, depende de aprender a se adaptar à contrariedade bem cedo. Isso acontece, por exemplo, no sofrimento que a criança sente quando é corrigida ou quando é punida. Os pais frequentemente corrigem os filhos e isso traz sofrimento para eles, mas eles precisam se adaptar. Pois bem, recentemente nós ficamos todos muito chocados com aquele menino que caiu do 9º andar do edifício e morreu, menino de 5 anos. Quando a gente vê aquelas imagens, a gente percebe o seguinte: a mãe desceu para passear com o cão. O menino queria também descer. Ele queria ir atrás da mãe. Então ele entrou no elevador. A dona da casa tirou do elevador. Causou uma contrariedade. Quando nós proibimos a criança alguma coisa, nós produzimos uma contrariedade, uma frustração. E isso traz sofrimento. Ele foi contrariado. Então ele tentou novamente, tentou mais vezes entrar no elevador. E a senhora tirava ele do elevador. Tirava do elevador. Mas ele insistia em entrar no elevador. Finalmente, conforme ela declarou, ela fingiu que tinha apertado o botão, mas não apertou, conforme ela disse. Então ele saiu do elevador, procurou uma outra saída, porque ele queria descer. Ele queria para onde a mãe dele estava. Então procurou uma outra saída e acabou encontrando um espaço perigoso de onde ele caiu e morreu. Quer dizer, a contrariedade pode preservar nossas vidas. Isso é muito importante e a adaptação
ao sofrimento, à adaptação, à contrariedade, precisa começar bem cedo. 2 comentários sobre esse assunto. Primeiro, é em relação ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios recomenda que a instrução moral deve começar no menino, na criança, na menina. Quer dizer, nós não devemos esperar crescer, ficar com 15, 20 anos, para ensiná-lo a lidar com o sofrimento. O ser humano precisa aprender a lidar com o sofrimento o mais cedo possível. Lidar com a frustração o mais cedo possível. Isso vai facilitar a sua sobrevivência. A adaptação ao sofrimento permite ao ser humano superar os perigos da vida. O outro comentário é que Jeremias foi chamado ainda menino para o exercício da função profética. E quando Deus o chamou, ele disse que ele não podia, porque ele era um menino. Mas ele acabou aceitando ser um profeta. Aceitar ser profeta era aceitar ser um sofredor. Os profetas sofriam, eram maltratados e eram mortos. Então, ao chamar Jeremias, Deus estava propondo a ele uma vida de sofrimento. Mas ele se adaptou. Não logo de início. A gente não se adapta ao sofrimento logo de início. Mas com o passar do tempo a gente aprende. É o que a Bíblia diz sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi treinado no sofrimento, que ele foi aprimorado, que ele cresceu, que ele aprendeu a se adaptar ao sofrimento. O apóstolo Paulo também fala sobre esse assunto, e a carta aos Hebreus também fala desse assunto, de que Jesus foi aprimorado no sofrimento. Ele aprendeu a sofrer. Pois bem, a segunda conduta é a seguinte: a adaptação ao sofrimento depende de submissão à soberania divina. Soberania divina é um assunto que não interessa muito para muitas pessoas. Muitas pessoas não estão interessadas nisso. O texto diz: quando Deus nos faz sofrer, a expressão Deus nos faz sofrer. A outra, Ele pode fazer a gente sofrer. E o outro, não é com prazer que Deus nos causa sofrimento. Então, nesse texto, 3 vezes, o profeta Jeremias diz que nós enfrentamos sofrimento determinado por Deus. O que é, então, a soberania? Se Deus, Ele me faz sofrer, isso tem que levar em conta, eu tenho que levar em conta, nesse fato, a soberania dele. Deus nos faz sofrer porque Ele pode fazer isso. Tem o direito de fazer isso. Isso é a soberania dele. Se há sofrimento no mundo, isso demonstra que Deus é soberano. Porque uma coisa que ninguém gosta, ainda assim Ele, na sua soberania, realiza. 2 coisas para comentar. A soberania divina significa que Deus está acima de tudo e de todos. Ou seja, Deus faz tudo o que Ele quiser, sem pedir permissão a quem quer que seja. Vamos supor que Deus queira me mandar um sofrimento. Uma doença, por exemplo, pode ser uma coisa que Deus determinou. Deus não vai chegar para mim e dizer: olha, Elias, eu queria dar um sofrimento para você, o que você acha? Olha, você concorda? Isso não é possível, porque Deus é soberano. Ele não tem que pedir minha opinião. Ele não pede a opinião de ninguém. Nós, cristãos, entendemos que um dos atributos de Deus é a sua soberania. Ele está acima de tudo. Por isso que Jeremias não tem problema em dizer que Deus nos faz sofrer, porque isso faz parte da soberania de Deus. Mas quando Deus nos faz sofrer, nesse sofrimento, pode haver um mecanismo de superação e um mecanismo de vitória. Então, Deus não nos faz sofrer por maldade. Ele nos faz sofrer na sua soberania, na sua sabedoria. O livro de Jeremias, no capítulo 18, discute a questão do trabalho do oleiro. O oleiro era um profissional que trabalhava com barro.
e desse barro ele fazia os vasos. E Jeremias foi à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando. O oleiro pegou o barro, começou a trabalhar, Jeremias ficou olhando. O barro se desfez na mão do oleiro, e o oleiro pegou novamente o barro que tinha se desfeito na sua mão e novamente montou o vaso. Aí Deus disse para Jeremias: assim como o vaso na mão do oleiro, as pessoas estão na minha mão. Então, como estava dizendo, Deus disse para Jeremias que assim como o barro na mão do oleiro, as pessoas estão nas mãos de Deus. Quer dizer, o oleiro tem soberania sobre o barro. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim: o barro não vai dizer para o oleiro o que o oleiro tem que fazer. O barro não opina na ação do oleiro. O oleiro não aceita a opinião do barro. O barro não opina. Então isso significa que sobre o barro, o oleiro é soberano. A soberania divina nos proíbe. Notem bem, a soberania divina nos proíbe de cobrar de Deus, exigir de Deus, colocar Deus contra a parede. Deus é soberano. Eu não posso querer forçar a Deus. Eu tenho que pedir a Ele que a vontade dEle seja feita. A vontade dEle é soberana. Mas há muitas pessoas que acham que nós temos que cobrar de Deus, forçar Deus, como diz, forçar a barra. Se você é Deus mesmo, então você tem que me dar um emprego. Se você é Deus mesmo, então você tem que curar minha mãe. Isso não é conduta de um seguidor de Deus, porque Deus é soberano. Deus não vai se submeter à minha vontade. Ele é soberano. Então, para que nós possamos nos adaptar ao sofrimento, precisamos aceitar a soberania de Deus. Se eu não aceitar a soberania de Deus, que tem o direito de me fazer sofrer, eu não vou poder me ajustar ao sofrimento. Então, é preciso seguir essa conduta. Quando eu era adolescente, nós trabalhávamos no campo, e uma vez meu pai resolveu plantar um bananal. Nós plantamos várias coisas que eram para nós sobrevivermos, várias plantas. E uma vez meu pai achou que nós íamos sobreviver plantando um bananal. E plantamos o bananal. Quando as bananeiras estavam quase perto, pois já tinha começado a dar fruto, e nós já tínhamos colhido alguns frutos, houve uma enchente muito grande. E o bananal não sobrevive à enchente. E o bananal começou a morrer. Todo ele. A enchente pegou em todos os lugares. E eu comentei com meu pai. Pai, olha, o bananal está morrendo todo, está acabando tudo. Aí meu pai falou assim: filho, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Nós não podemos nos queixar da enchente. O bananal morreu, depois nós não plantamos mais bananal, não plantamos mais bananeira, nós plantamos um laranjal. E foi com esse laranjal que a gente melhorou de vida, porque a laranja dava bom preço, e nós então saímos da linha da pobreza por causa do laranjal. Com o bananal nós nunca teríamos saído da linha da pobreza. Nós íamos sair da linha da pobreza com outro produto. Então Deus mandou o sofrimento, o bananal morreu. Mas Ele é soberano, Ele sabe o que faz. A terceira conduta diz que a adaptação ao sofrimento depende da prática do autocontrole. A palavra adaptação dá a ideia de controle. O texto diz assim: quando Deus nos faz sofrer, lembrando novamente a soberania, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Época de sofrimento também é época de confusão, é época de briga, de agressão. Nós temos ouvido falar notícias de que as brigas familiares aumentaram por causa da pandemia.
Quer dizer, o sofrimento traz agressividade. As famílias, muitas famílias em muitas famílias, as pessoas estão mais agressivas. A criança fica mais agressiva, o adulto fica mais agressivo. E a conduta que Jeremias aponta é que, para nos adaptarmos ao sofrimento, temos que aprender o controle, o autocontrole. Então, o marido fica em casa, não vai trabalhar, fica irritado. Ofende a esposa. A esposa chateada briga com as crianças. Eu já vi briga em velório. Os filhos do coitado que morreu estavam brigando entre si sobre uma coisa que tinham que decidir e não concordavam. Recentemente eu vi que uns queriam enterrar de um jeito, outros queriam de outro. O filho queria que enterrasse de um lado, que enterrasse do outro, e daí a pouco estão brigando, estão se agredindo. A adaptação ao sofrimento depende de autocontrole. Falei dos sofrimentos de Jeremias. Jeremias, ele aprendeu o autocontrole. No início, ele reclamou com Deus. Pediu para morrer, falou que nunca devia ter nascido, pediu para que os inimigos dele morressem, mas com o tempo ele se adaptou. Quando ele foi preso pelo presidente do templo, que devia apoiar o profeta, ele prendeu o profeta, chamado Passur. Passur prendeu Jeremias, bateu nele e colocou num buraco, num poço. Primeiro colocou num cepo, prendeu os pés dele numa tora de madeira. E posteriormente, em outro momento, colocou numa cisterna. Quando Passur espancou Jeremias, ele não espancou de volta. Ele poderia dizer, não, você está me batendo, eu vou te bater também. Geralmente é assim, se alguém leva um tapa e dá 2 tapas, leva um soco, dá 2 socos, e leva uma rasteira, dá um tiro. Então não se adapta à dor, não se adapta ao sofrimento. E o que Jeremias diz aqui é que quando nos sentirmos em sofrimento, devemos ficar calmos, pacientes, em silêncio, esperando a resposta de Deus. E foi isso que ele fez. Jeremias depois foi zombado, ele era ameaçado de morte, ele foi caluniado, mas ele não perdeu o controle. No sofrimento, muitas vezes nós perdemos o controle. É no sofrimento que surgem as brigas, as confusões e os crimes, os assassinatos. Pois bem, nós precisamos, então, preservar, nos controlar de emoções destrutivas. Ao sofrer, nós podemos ficar destrutivos. E também precisamos preservar a nossa paz interior. Apesar do sofrimento, estar tranquilos e serenos. Este é o método de Jeremias, o método que está sendo sugerido para nós. A quarta conduta é de que a adaptação ao sofrimento depende de manter a convicção no amor de Deus. O que o profeta diz? O profeta diz assim: ele pode fazer a gente sofrer. Deus pode fazer a gente sofrer. Jeremias acreditava assim. Muita gente acha que não, que Deus não faz ninguém sofrer. Mas Jeremias fala aqui. Ele diz que Deus pode nos fazer sofrer. Mas ele também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Faz parte das condutas para se suportar o sofrimento, para se adaptar ao sofrimento, de que nós mantenhamos a crença no amor de Deus. Deus pode nos causar sofrimento. Ele é soberano, pode fazer se ele quiser. Mas isso não anula o seu amor e a sua compaixão para conosco.
Se nós estivermos sofrendo e nos lembrarmos que esse sofrimento não afasta Deus de nós, não anula o seu amor e a sua bondade, nós teremos mais condição de superar o sofrimento e as dificuldades. Li uma vez uma história de um pai que tinha um menino, evidentemente um pai tem um filho, e esse menino foi desobediente, ele foi rebelde. E o pai resolveu castigá-lo. O castigo é um sofrimento, é uma espécie de sofrimento. E o pai disse para ele, você foi desobediente e tal, hoje à noite você vai ser castigado, você vai ter que dormir no porão. Melhor, você tem que dormir no sótão. No porão. Você vai dormir no sótão hoje. Não vai dormir na sua cama, você vai ser castigado. Quando chegou a noite, a hora de dormir, o menino pegou seu cobertorzinho e foi dormir no sótão. O pai deitou-se na sua cama, mas não conseguia dormir. A certa altura ele pegou o seu cobertor, o pai pegou o seu cobertor, foi para o sótão e disse, filho, eu vim dormir com você. Você não vai ser livre do castigo, mas eu vou ser castigado com você. Quando nós falamos que Jesus foi castigado por nós, é isso mesmo. Nós somos castigados, mas se nós somos castigados, Deus é castigado por nós. Hoje, atualmente, há muitos crentes que deixam de crer. A Iracema leu, já mencionei isso, leu um livro sobre a morte. E nesse livro fala das pessoas dos crentes e dos ateus. Há um capítulo que fala dos crentes e dos ateus. E fala que há dois tipos de ateu. O ateu que nasceu ateu, sempre foi ateu, e do ateu que um dia foi crente e se tornou ateu, é um ateu convertido, que ela chama de ateus convertidos. Quer dizer, o ateu convertido, ele não era ateu, mas ele ficou decepcionado com Deus e deixou de acreditar em Deus. Então, esses são chamados os ateus convertidos. Muitas pessoas querem um Deus que só faz o que a gente quer, ou querem ter um Deus que só faz o que a gente quer. E quando Deus não faz o que a gente não quer crer mais. Então há uma decepção, você não passa no concurso, ou você perde o emprego, ou você ora para o seu filho sarar e ele não sara, ora para o seu pai sarar e ele não sara. Então a pessoa desanima de acreditar em Deus. Ela não acha que Deus é amoroso. Mas aquele que esquece do amor de Deus, ele não tem condição para se adaptar ao sofrimento. Porque a adaptação ao sofrimento implica na crença no amor de Deus. Eu me adapto ao sofrimento porque eu acredito que Deus nunca vai deixar de me amar. Então eu vou me adaptar ao sofrimento porque a sua compaixão e o seu amor são eternos e vão acabar me levando para um lugar de compensação. Deus vai me compensar. Então, o amor é um atributo eterno de Deus. Então Deus nunca vai deixar de ter amor. E o nosso sofrimento não anula o amor de Deus. Então esta é uma conduta importante. Adaptação ao sofrimento. Porque nós estamos convencidos de que Deus nunca vai deixar de nos amar. A última conduta proposta diz o seguinte: a adaptação ao sofrimento depende de manter a esperança. É comum no sofrimento a gente perder a esperança. O texto diz assim: o melhor é ter esperança. Está sofrendo? O melhor é ter esperança. Está doente, sua família está doente, você está sem emprego. Jeremias diz que a melhor coisa não é brigar, não é xingar, mas manter a esperança. Então a melhor coisa, ele diz, a melhor coisa é manter a esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Então não precisa desesperar, não precisa gritaria, não precisa lamentações, é só ficar em silêncio, confiar e aguardar o agir de Deus. Em outro versículo, Jeremias diz: devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Devemos então nos curvar humildemente. Há dois comentários sobre isso. A nossa esperança se baseia no fato
de que Deus é um Deus que faz as promessas. O que aconteceu com Jeremias? Deus fez promessa a ele. Jeremias estava anunciando a destruição do seu povo. E chegou a um ponto que ele acreditou que isso realmente ia acontecer. O seu povo seria destruído, a sua cidade seria destruída, o templo seria destruído pelo rei Nabucodonosor e seus exércitos. Mas Deus fez a promessa a Jeremias. Falou, olha Jeremias, ainda há esperança. Porque depois que eles destruíram tudo isso aqui, eu vou levantar uma nova cidade, eu vou levantar um novo povo. Há esperança. Então ele fala que o que nós precisamos é esperar ter esperança. É aguardar com esperança e com silêncio a ajuda do Senhor. E devemos ficar humildes, nada de arrogância, pois ainda haverá esperança. A nossa esperança, então, se baseia no fato de que Deus é um Deus de promessa. Ele fez a promessa para Jeremias e Jeremias acreditou. E começou a falar para todo mundo. Olha, daqui a 70 anos vai começar tudo de novo, tudo isso que foi destruído vai ser reconstruído. E ele começou a viver com base nessa promessa. Ele que falhou, porque a função dele era pregar uma mensagem que transformasse o povo, de tal maneira que o povo transformado não seria submetido ao castigo da destruição. Era a solução. Jeremias tinha a resposta, Jeremias tinha a sugestão para evitar aquela destruição, mas a sugestão dele não foi aceita. Então ele imaginou que se a sugestão dele não foi aceita, então a cidade vai ser destruída. Mas há esperança. Nós devemos sempre manter a esperança. A nossa esperança baseia nesse fato, da promessa de Deus. E em segundo lugar, a nossa esperança se baseia no fato que nenhum sofrimento será para sempre. O sofrimento é alternado com alívio. Hoje a gente sofre, vem um alívio, a gente tem alívio. Mas o alívio também não dura para sempre. Depois vem novamente o sofrimento. Aí o sofrimento passa, vem o alívio. Então, vem o alívio. Então é um ciclo. Sofrimento, alívio, sofrimento, alívio. Até que um dia virá o sofrimento, virá o alívio e nunca mais virá sofrimento. Haverá um tempo quando o último sofrimento vai acontecer. Depois vem o alívio e o sofrimento não volta. Porque durante um certo tempo, o sofrimento passa, vem o alívio, depois passa o alívio, vem o sofrimento, depois passa o sofrimento, vem o alívio. Mas o que a Bíblia ensina é isso, que um dia o sofrimento irá embora e nunca mais vai voltar. É isso que Jeremias pensa. Jeremias pensa que mais cedo ou mais tarde esse problema será resolvido. E era assim que ele ensinava ao povo. Pois bem, o que eu quis dizer é que o sofrimento é inevitável. Nós podemos superar o sofrimento ou nos adaptarmos a ele para conseguirmos os propósitos, porque se o sofrimento vier e nós não nos adaptarmos, é o caso quando uma pessoa se mata. Mas se nós nos adaptarmos, nós vamos conseguir vencer até alcançar o nosso propósito final. É mais fácil mantermos nossa sobrevivência e alcançarmos nossos propósitos se nos adaptarmos ao sofrimento, segundo o método de Jeremias. Aprendizado desde a infância. Não vamos deixar a criança crescer, ficar adulta, para depois dizer a ela que ela tem que saber sofrer também. Ela tem que aprender de cedo, que o sofrimento faz parte. Esse aprendizado desde a infância, viver no mundo que é dirigido por um soberano que é Deus, procurar se controlar quando vier o sofrimento, não desesperar, ficar convicto no amor de Deus e nunca perder a esperança. Vamos orar. Pai bondoso, graças te damos porque Tua palavra tem a instrução correta para vivermos bem neste mundo. Que o Senhor nos ajude a seguir os métodos dos profetas, que aprenderam a suportar sofrimento e se adaptar aos sofrimentos,
e não deixaram de cumprir sua missão. Que o Senhor nos ajude, abençoando as nossas famílias, abençoando os nossos filhos, os nossos irmãos, e que todos nós possamos sofrer de forma inteligente, de forma sábia, de acordo com um método adequado. Que o Senhor abençoe a todos os sofredores e que Tu guardes e cures todos os doentes. E ainda que Tu perdoes os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória.